Jornal, começamos falando sobre ele, que é esse lance de regulamentar, de você de fato bater o martelo para os assuntos relacionados a bets, apostas esportivas, esses sites que, para quem não conhece esse mundão, a gente viu nesta semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expor que existem ali entre 500 e 600 sites ilegais aqui no Brasil e que existe uma estimativa trazida pelo Pedro Duran de que isso pode passar dos 2.000, ou seja, que o número pode ser muito maior. Essa suspensão dos sites de apostas sem autorização de funcionamento faz parte, então, do processo de regulamentação das bets. Então, a gente entrevista agora o advogado especializado em direito empresarial, Nelson Williams. Conversa com a gente justamente sobre essas regras exigidas pela lei. Bem-vindo, obrigada pela gentileza da entrevista, doutor. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Pedro. Bom dia, telespectadores. Quando a gente vive esse processo de regulamentação de um setor da sociedade, nós descobrimos muitas coisas, né? Desde quantas empresas, o quanto de dinheiro movimenta, o que disso é declarado, de que maneira existem os sites ilegais e tudo mais. O senhor avalia que o número é realmente muito maior do que o que é estimado pelo próprio Ministério da Fazenda, que Haddad citou ali entre 500 e 600, mas a gente trouxe os dados até do Pedro Durante que podem passar dos 2.000. É tanta coisa assim, doutor, nesse mundão de bets? Olha, Elisa, eu concordo mais com o Pedro nessa estimativa. Eu acredito que passe de 2.000, se abusar, passam de 3.000 as bets que estão hoje operando no Brasil e operando de maneira irregular, né? Nós tivemos a lei de 2018 que criou, né, a possibilidade da legalização dos jogos, das chamadas bets, e tínhamos 2 anos para isso ser regulamentado, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E, infelizmente, passaram aí um grande tempo, né, um lapso de tempo considerável, acabou se passando, e isso criou aí uma celeuma no mercado das bets. E nós tivemos só agora, na própria gestão atual do Ministério da Fazenda, até uma secretaria especializada, né, puseram ali adiante a regulamentação para a gente compreender esse mundão. Pedro Duran também está conosco aqui, por favor. Pedro. Boa, obrigado, Elisa. Oi, doutor, obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Olá. Eu queria te perguntar sobre as possibilidades que a regulamentação pode ter de mitigar alguns alertas que são feitos em relação às apostas. 3 especificamente eu cito. Primeiro, a preocupação de alguns setores com a diminuição do poder de compra dos brasileiros. Segunda preocupação, em relação à questão de saúde, efeitos psicológicos que podem ser causados com essas pessoas que jogam e podem acabar se viciando nos jogos e os efeitos nocivos para a saúde como um todo. E a terceira preocupação, ainda nesse bojo dessas possibilidades de preocupação, há uma desconfiança de que pessoas que já têm uma situação de vulnerabilidade financeira podem se endividar ainda mais com as apostas online. Como é que, na tua avaliação, a regulamentação poderia mitigar, poderia trabalhar esses 3 pontos? Todas essas preocupações, Pedro, são legítimas e lógico que nós devemos nos preocupar com elas. Agora, nós já temos em outros países um mercado regulamentado. O que aconteceu em outros países? Para a gente saber mais ou menos o que vai acontecer no Brasil, como ficaria no Brasil, basta olhar aqueles que já têm a regulamentação há mais tempo, como que funciona. E nós não vemos nenhuma degradação social ou coisa do tipo. Agora, lógico que não pode ficar, de repente, um mercado como está hoje, sem regras e tudo mais. Como eu disse no início, nós levamos muito tempo para atentar para isso. A lei é de 2018. Nós temos um mercado desregularizado ou desregulamentado de 2018 até 2023, quando se começa a determinadas balizas. E agora parece que acendeu realmente o alerta do dano que é causado os jogos sem regras. E eu diria, tudo que seja sem regras corre o risco de se tornar danoso. Agora, uma vez regulamentado, nós temos tecnologia suficiente para mitigar esses danos. Basta ver aqueles países que já estão funcionando com o mercado regulamentado há mais tempo. Não existe nenhuma mazela. Agora, é necessário, sim, estarmos atentos e, sem dúvida alguma, se deixar solto, realmente nós teremos um problema sério social. Pois é, doutor, e nós temos ali quem vai ficar satisfeito com a regulamentação e quem vai ficar insatisfeito, né? Que você tem os sites ilegais, as pessoas que não estão nem aí para o do Brasil, se isso pode afetar outras pessoas, de que maneira são as apostas, não existe transparência e tudo mais. Por qual motivo pode haver até uma
uma segurança jurídica para as empresas, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo bojo, né? Você tem empresas ali mais parrudas. Você compartilhou com a gente, Pedro, 90% do mercado corresponde 95% do mercado na mão de 26 empresas. 26 empresas, ou seja, empresas grandes e que já, imagino aqui, doutor, estejam ali um cadinho mais adiantadas nessa questão de estar dentro das regras, né? Até porque são empresas grandes e precisam seguir essas regras. De que maneira a gente olha nessa pegada da segurança jurídica? Porque também para essas empresas é importante que haja a regulamentação e faça essa peneira da ilegalidade que existe. Olha, no início nós falamos aí em mais de 2.000 empresas que estão operando no mercado, que eu acredito realmente que esse número seja isso. Aí acontece o que acontece? Você tem empresas trabalhando de maneira irregular. Você tem empresas trabalhando de maneira regular. Exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro já está regulamentado. A Lotérgia do Rio de Janeiro saiu à frente das demais e já regulamentou isso há praticamente um ano, se eu não estiver enganado. E você já tem ali um mercado funcionando mais adiantado. Como que está a situação do Rio de Janeiro? As empresas estão trabalhando dentro de regras. Aquelas empresas que não estão devidamente inscritas na Lotérgia já tiveram seus sites derrubados. Você tem um mercado já melhor, mais adiantado. E nós não temos o mesmo problema que acontece em outras regiões. Ou seja, isso demonstra que, se o governo agir atentamente, regulamentando o mercado, fiscalizando, e tem instrumentos para isso, ou seja, o mercado consegue funcionar de uma maneira que não cause danos à sociedade e traga divertimento, e traga benesses, traga arrecadação de impostos e tributos. Então, a atenção nossa é o quê? Em apressar logo essas regras, né? Já teve essa preocupação agora, a partir de hoje, por exemplo, já encerrou-se os prazos, aquele primeiro prazo, 174 empresas, se eu não estiver enganado, se inscreveram. E até dia 31 de dezembro nós vamos ver quantas dessas empresas irão passar pelo crivo das regras. E logo a partir de janeiro nós já começamos uma nova realidade. Agora, não dá para comparar todos, colocar todos na mesma peneira. É necessário separar o joio do trigo. Tem várias empresas que já estão trabalhando de maneira séria, ordenada. Cito novamente a questão do Rio de Janeiro e da Lotérgia. Estava até olhando aqui enquanto você estava falando, doutor, o sistema de gestão de apostas do Ministério da Fazenda, 182 empresas até agora pediram o cadastramento para o governo federal. E uma das coisas que se discute em Brasília hoje é a possibilidade de colocar um freio para apostas nos beneficiários do Bolsa Família ou naqueles inscritos do CAD Único, que é o cadastro do governo federal para programas sociais. Qual que é a tua avaliação sobre isso, doutor? Você acha que deveria ter algum tipo de limitação para essas pessoas que recebem? Porque o Banco Central revelou na semana passada que 5 milhões de beneficiários ou familiares de beneficiários do Bolsa Família estão gastando um valor mediano de R$100 com as apostas esportivas por mês. Então, qual que é a tua avaliação sobre essa possibilidade de ter essa regra? Eu confesso que me assustou esse número aí, se realmente esse número proceder e realmente for nessa quantidade, gastando R$100 quem recebe Bolsa Família, eu primeiro que, na minha opinião, né, uma opinião pessoal, eu acredito que quem receba Bolsa Família não deveria nem usá-lo, né? Não é ter limitação, não deveria nem usá-lo para isso, né? Porque não é a finalidade do Bolsa Família. Então, eu confesso que me causou espécie esses números aí. Minha opinião, quem recebe Bolsa Família não deveria usá-lo para apostas esportivas. Ouvimos, então, o advogado especializado em direito empresarial, Nelson Williams. Doutor, obrigada pela gentileza da entrevista, porque é muito importante que nós tenhamos cada vez mais acesso à informação, né, para compreender esse mundão de bets e de que maneira ele está sendo regulamentado. Obrigada pela gentileza. Bom dia. Obrigado, Elisa. Obrigado, Pedro. Obrigado pelos telespectadores. Muito obrigada. Pedro Duran, obrigada também por ter participado dessa conversa.